Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje nós já temos no nosso estúdio a professora Maria da Penha Casado Alves. Ela é professora do Departamento de Letras da UFRN, também docente do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, coordenadora nacional do Programa de Mestrado Profissional em Letras, Prof. Letras, líder do Grupo de Pesquisa Práticas Discursivas na Contemporaneidade e pesquisadora do Grupo de Estudos Discursivos da Unesp. E, dentre as suas áreas de pesquisa, a linguagem é uma delas muito forte, né, professora? Seja bem-vinda ao nosso programa. Hoje é bom tê-la aqui. Muito obrigada. Obrigada pelo espaço. E, sim, nós temos algumas pesquisas, orientações, tanto em nível de iniciação científica, mestrado, doutorado, supervisão de pós-doutorado, em que a linguagem é o nosso grande motor, né, de produção de conhecimento. E para dar conta dos diferentes interesses de pesquisa, né, para vocês terem uma ideia, nós pesquisamos livro didático, gêneros discursivos nas suas diferentes modalidades, leitura e cultura juvenil, porque muita gente fala que o jovem de hoje não lê, né? Ou não gosta de leitura, não tem o hábito de leitura, mas as nossas pesquisas apontam, né, jovens leitores, vamos dizer, vorazes, que leem, né, podem não estar lendo o que nós consideramos a boa leitura, né, ou a literatura canônica, e fora leituras e produções como fanfiction, né, sagas. Então os nossos interesses, cinema, quadrinhos, nossos interesses são variados, não só pela minha formação, né, que é em semiótica, e assim, vejo linguagem em qualquer manifestação de texto, né, possível de ser estudada, possível de ser abordada, mas assim, o que cria uma coerência teórico-metodológica é que nós temos como base primeira, né, para as nossas investigações e orientações, o Círculo de Bakhtin. O que tem se chamado hoje de Círculo de Bakhtin é um conjunto, né, de pensadores que sistematizaram, construíram concepções sobre sujeito, sobre linguagem, sempre numa perspectiva histórica, né, pensando que os processos todos, as práticas discursivas, elas são marcadamente históricas, né, uma vez que esse sujeito é um sujeito histórico, construído nas diferentes interações, nas diferentes esferas da atividade humana, como diria Bakhtin. Então, apesar de termos corpos diferenciados, não é, perspectivas de abordagem diferenciada, mas nós temos, não é, essa produção, não é, do conhecimento que vem lá do Círculo de Bakhtin para pensar, não é, todas essas questões. Professora, curiosamente, e vou entrar também em uma das suas ações, né, como é que funciona esse Programa Nacional de Mestrado Profissional em Letras, Prof. Letras, né? Ela vem para essa configuração da linguagem, dos estudos hoje, por exemplo? Sim, sim. O mestrado profissional em letras, né? Por que profissional? Porque ele tem um público-alvo, né? Nós procuramos formar e qualificar professores da rede pública, quer no nível municipal, quer no nível estadual, no ensino de língua portuguesa. Esses professores têm que, em sua atuação, estar em sala de aula, né, ministrando o componente curricular língua portuguesa. E nós estamos em 42 instituições no país, com 49 unidades, de norte a sul, né, promovendo essa qualificação. E a vocação do Prof. Letras, né, ele veio atendendo uma demanda diária de coordenação da nossa área na CAPES, foi produzir, sistematizar intervenções, processos de sistematização no ensino de língua portuguesa. Leitura, escrita, análise linguística, ensino de gramática, ensino de literatura. Então, a questão de linguagem, né, as questões que envolvem linguagem perpassam, né, toda essa formação, né, e tentamos, né, no programa propiciar o acesso às discussões mais recentes. Em várias unidades, os professores são aqueles que são nossos autores, né, são nossas fontes, né, de pesquisa, tanto na área da linguística quanto na área da literatura.
Então é uma formação assim muito responsiva. Entendi. Ao que se tem colocado hoje como as grandes demandas de língua portuguesa, né? Ensinar a ler, escrever, pensar essa linguagem, como ela funciona, ensino de leitura, de literatura. E do próprio educador, né? E do próprio educador. Educador. Isso, porque o que nós queremos é formar um professor pesquisador de sua prática. Por isso, a condição de que ele esteja em sala de aula. Ou seja, né? trabalhando e fazendo a pesquisa na sua sala. Isso, na própria sala de aula, a partir dos problemas que vêm de lá. Né? Não uma pesquisa abstrata, não uma pesquisa somente teórica. Né? Mas que responda às questões que a própria sala de aula lhe aponta. E aí, nesse contexto, consegue sistematizar exatamente essa questão da literatura juvenil, professora? Sim, Quais são os sim. principais temas dessas pesquisas? Nós temos, assim, nós já formamos mais de 2.600 mestres. Né? O Prof. Letras está desde 2013. Estamos com a 6ª turma, né? Já para concluir. Acho que agora, essa semana, vamos divulgar o edital para a 7ª turma, para a seleção de 2020. Então, as questões de pesquisa, os objetos, né, o que eles pesquisam é muito variado. Tá? E com relação à literatura, nós já temos clareza, né, que não trabalhamos mais uma literatura infanto-juvenil, mas uma literatura infantil e juvenil. Então, nós temos pesquisas que vão desde autores já consagrados, quanto aqueles que são considerados não literatura, mas não consideramos dessa forma. São várias pesquisas com as sagas que esses meninos, esses jovens estão lendo. Então, a concepção de leitura é muito ampla. Não é? E a leitura não é só a leitura do texto literário, mas todas as práticas, né, que envolvem os sistemas multissemióticos, né, que estão aí para serem lidos sociedade, né? Na sociedade. Professora, agora entrando também em uma das suas leituras, queria saber desde quando, né, e como chegou a leitura do Xu Han nas suas pesquisas e a importância que ele tem para essa leitura da sociedade atual. Certo. O Xu Han nos chegou mais ou menos há 1 ano e pouco. Não é? Eu não me considero uma leitora, uma especialista no Xu Han. Na verdade, ele nos interpela, não é, para a leitura e para pensar essa contemporaneidade, como ela se apresenta. O Xu Han, ele dá conta de um certo mal-estar que nós percebemos na sociedade, e ele aponta algumas questões muito contundentes. Né? Não é um pensador que ele traga consensos, né? Como todo pensamento muito potente, né? Ele tem os que, né, lhe fazem críticas, né, e os que acatam. No nosso grupo ele foi muito bem recebido. Não é? Porque como nós trabalhamos a linguagem numa perspectiva histórica, antes de pensar qualquer processo de leitura, de escrita, de ensino de língua portuguesa, ou dos diferentes gêneros, né, que aí estão, nós precisamos de uma situação histórica. Né? Então, para pensar, por exemplo, cultura juvenil, ou culturas juvenis, eu sempre falo que tem que estar no plural, e jovens, e os diferentes processos de leituras desses jovens, precisa ter uma clareza de que contemporaneidade é essa. E o Xu Han, ele nos faz pensar, né, de uma forma bem difícil, bem contundente, pungente, né, sobre esses tempos. Né? E aí ele fala, e tem vários livros, né, tem uma produção imensa, na Sociedade do Cansaço, né, em que ele nos apresenta um sujeito do desempenho, que seria esse sujeito que está aí agora, né, em que somos movidos, né, por um alto desempenho no trabalho, em todas as esferas da vida, e não temos mais um que nos vigia, nós nos tornamos vigilantes de nós mesmos, né, para alcançar esse alto desempenho. E aí as redes sociais digitais têm um papel fundamental, né? Porque aí ele fala nessa positividade, o sujeito que se apresenta nas redes sociais está sempre com uma face positiva. Né? É um sujeito que conseguiu, né? Que venceu, né? Que se tornou empreendedor, empresário de si mesmo, como ele diz. Né? E a face que se apresenta para a sociedade geralmente é de o sujeito que triunfou. Que triunfou, né? Tem um pouco de narrativa mítica aí também nisso, professora?
Porque a gente se coloca sempre como esse papel do herói, o papel do... Sim, pode ser, né? Essas narrativas, elas terminam dialogando, né? Como ele tem uma leitura nietzschiana, né? Ele vai muito para a literatura, também trabalha com os mitos, isso é extremamente possível. E nesse desempenho do sujeito, né, ele diz que, em contrapartida, você gera processos doentios, né? Nós estamos adoecidos, cansados, né? Porque hoje, como ele bem diz, nós carregamos o trabalho conosco, né? Nos diferentes dispositivos. Nós não temos mais o trabalho em um lugar fixo. Trabalhei, encerrei meu dia e o trabalho ficou lá, ele nos acompanha nos diferentes dispositivos, nas mídias, né? Nas mídias, no celular, né? Você está sempre respondendo e-mail, está sempre em grupos de WhatsApp. Então, nós não temos mais uma medida, né, disso. Transtornos, por exemplo, como borderline, depressão, déficit de atenção, todos estariam, digamos assim, seriam leituras a partir do Churran feitas hoje em dia? Ele aponta, né? Ele aponta a depressão, ele aponta as síndromes de exaustão, a síndrome da fadiga da informação, né? A síndrome, acho que pensada, em que o sujeito ele tem tanta informação, né? Que chega a uma fadiga, principalmente quem lida, né, com a mídia, que tem que estar lá o tempo inteiro, né, se atualizando. Então, isso tem gerado diferentes processos, né, de adoecimento. E, claro, um dos mais devastadores, né, aquele de quem não consegue, né, porque ele diz que, em contrapartida, você também gera uma sociedade de fracassados. Se eu não cheguei a uma determinada faixa da minha vida, e isso cada vez mais jovem, né, de você já ter sua estabilidade financeira, né, você já está com a sua vida toda organizada, respondendo ao que essa sociedade espera, então você acha que fracassou. Né? A sociedade do desempenho gera também um discurso que se você não consegue é porque você não se dedicou. Ou seja, a culpa é sua. A culpa é sua, porque afinal você tem todo o empreendedorismo, né, o sujeito que quer consegue, né, e a partir disso isso é muito perverso, é uma lógica perversa, porque nem todos têm o mesmo ponto de partida. E a sociedade não chega de forma acessível para todos, exatamente. Né? Professora, a gente vai fazer um breve intervalo, mas a gente volta já continuando a conversar sobre esse tema, linguagem e sociedade, e você não saia daí. Já a gente volta com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Até lá. A água é um bem precioso, usado para cozinhar, para aguar as plantas, assim como para nos hidratar. Mas você sabia que esse líquido que a gente bebe todos os dias pode acabar? Por isso é preciso economizar a água que consumimos. Aí vão algumas dicas. No banheiro, feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba. E estipule um tempo aproximado de 5 minutos para o seu banho. Na cozinha, feche a torneira enquanto ensaboa a louça e só volte a abrir quando for para enxaguar. E na parte de fora da sua casa, use um balde para lavar o carro e a calçada. O uso de mangueira aumenta o desperdício de água. Faça a sua parte. Juntos podemos fazer um mundo melhor. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco. E junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa PET. Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Assim ele parece inofensivo, mas você já sabe os males que esse mosquitinho pode trazer.
Por isso, todo cuidado é pouco para que o Aedes aegypti não se prolifere. Aí vão algumas dicas. Verifique caixas, reservatórios e depósitos de água. Eles devem permanecer limpos e lacrados. Deixe o terreno limpo de copos plásticos, pneus, sacos de lixo. Não parece, mas eles podem ser criadouros do mosquito. As calhas dos telhados devem estar sempre limpas e desentupidas. O acúmulo de água é um local ideal para o Aedes aegypti. Coloque telas nas janelas da sua casa. Isso evita visitas indesejadas ao longo do dia. Ter bichinho em casa é bom, mas lembre sempre de trocar a água dele e de lavar o recipiente. Caso tenha alguma dúvida, entre nesse site ou ligue para esse número. É o seu canal de comunicação com o governo federal. No IFRN, todos os campos estão engajados na luta contra o Aedes aegypti. Isso porque a gente sabe que para vencer essa guerra, cada um tem que cuidar da sua parte. Entre na luta você também e prove que um mosquito como esse não é mais forte que um país inteiro. É o IFRN na luta contra o Aedes aegypti. Voltamos no intervalo, continuo a conversar com a professora Maria da Penha Casado Alves, pesquisadora, professora sobre estudos da linguagem. Professora, a partir do Churran, né, quais são as principais linguagens que dominam essa leitura que a gente poderia dizer social hoje? As linguagens hoje elas estão, na nossa perspectiva, cada vez mais híbridas. Né? Então, nós não temos mais que você pensar leitura e leitura do verbal. Não é? Você tem leitura um sincretismo do livro, por exemplo, do livro físico. Né? Mesmo com todo esse avanço tecnológico do universo digital, né, os leitores continuam. Né? Continuam as leituras também, né, esse bem cultural que é o livro, ele tomou diferentes formatos e as nossas pesquisas apontam que você não decretou a morte do leitor. Não tem como você falar, o jovem de hoje não lê mais ou não tem mais o hábito de leitura. Né? Eles estão lendo, né? Estão lendo o que é próprio da sua faixa etária, né? O que está chegando. Do seu tempo, né? Você tem um mercado, e nós não podemos desconsiderar todo o investimento de um mercado, né? Para esse jovem leitor. Né? Você tem, por exemplo, quando sai uma série, que já foi fruto de um livro, né? Você tem toda uma produção e uma socialização de vários objetos, né? Vamos dizer, do souvenir, a camiseta, né? Então você tem uma alta produção para isso, que é envolvente, que é sedutor. E livros, do ponto de vista estético, muito, né, chamativos, as cores, a diagramação. Né? Isso. Então você tem uma juventude, né, aí que tem lido, sim. Né? Nossas pesquisas mostram comunidades de leitores em Natal, né? Jovens que estão lendo, talvez não o que a escola pense que é a boa leitura, ou aquela leitura que nós chamamos, a partir da Roxane, né, de socialmente valorizada, que alguns chamam de canônico ou clássico. Leram, né? Isso. E que eles leem também. Né? Eles continuam, a escola precisa dar acesso a essa produção, né, esse bem cultural, essa literatura socialmente valorizada. O que a gente espera que não aconteça é que se desconsidere uma trajetória de leitura, né, uma formação de leitor que muitas vezes não é, né, pelo caminho, né, que a escola, o que a academia espere. Né, o que nós defendemos, sim, essa literatura socialmente valorizada, ou clássica, ou o que nós chamamos também de canônico. Que entendam as escolas literárias, mas que também dialogam com que dialogue também com outras práticas, né? Com outras leituras, com outra, vamos dizer, outros formatos que estão sendo produzidos atualmente. Professor, ainda voltando para o Churran, ele é um coreano, né? Sul-coreano. Sul-coreano, professor na Alemanha, né? Isso. E a senhora aqui no Brasil, né? Qual a importância de deixar transdisciplinar a ideia da filosofia, da linguagem, da sociedade, para essa leitura social que se faz? Na verdade, a produção do conhecimento não tem fronteira, né? Não tem fronteiras. E também dialogamos com os que estão aqui, estão pensando, né, essa sociedade.
O Churran, né, nós não lemos apenas Churran para entender esses tempos de agora, mas o Canclini também, né, que nos faz pensar sobre uma América Latina, né, o próprio Bakhtin, que pensa muito mais além com relação a sujeito-linguagem, nessa historicidade toda que perpassa ou que constitui esses processos, mas há uma inquietude muito grande. Eu sou muito inquieta, né, enquanto leitora, e é muito bom que eu também tenho orientandos, né, eu digo que tenho sorte, mas não é sorte, na verdade, mas os que me chegam também são bastante curiosos, né? E a área na qual me situo como pesquisadora e onde o nosso grupo se abriga é na linguística aplicada. Essa linguística aplicada não é a aplicação da linguística, mas é uma área de produção de conhecimento que nós temos como referência o nosso linguista aplicado aqui no Brasil, que é o Moita Lopes, Luiz Paulo da Moita Lopes, que tem defendido uma linguística aplicada mestiça, híbrida, indisciplinar. Ou seja, a linguagem, Bruno, ela é tão complexa que somente uma área, não dá conta, um ponto de vista não dá conta. Então, por mais que a gente tenha a produção, a filosofia da linguagem na nossa área como Bakhtin, mas Bakhtin foi um homem do seu tempo. Exatamente. Né? Então, para compreender, a linguagem é interação, a linguagem ela é social, ela é um processo construído né, entre sujeitos, na intersubjetividade. Mas precisamos pensar esse sujeito hoje. Né? Então, nós precisamos ir para outras áreas, para os estudos culturais, para as ciências sociais, para a filosofia, para tentar compreender essa questão da linguagem que é muito complexa. E só a linguística isolada não dá conta. Não dá conta, né? Não dá conta. Professora, dessa passagem, né, que o Churran fala, da sociedade disciplinar para a sociedade do cansaço, voltando, como é que eu posso fazer essa leitura ou essa dependência, que inclusive a senhora já no bloco passado começou a fazer, desse celular, né, como um grande arcabouço de leitura e produção de texto também, e também da dependência que a nossa sociedade tem dele hoje. Né? A passagem da sociedade disciplinar, que seria a de Foucault, né, que você teria um vigiando vários, né, a grande metáfora do panóptico. Não sou leitora de Foucault, isso que é uma abordagem bem oportunista, né? Mas o Churran desloca isso para pensar que hoje você tem um sujeito que ele se vigia. Né? Para que esse desempenho ele se dê, ele tem que ser um vigilante de si mesmo, né? E isso produz todos esses processos sobre os quais nós falamos anteriormente, esses adoecimentos. Né? Em contrapartida, não tem como você desvincular, né, essas questões, né, vamos dizer, de linguagem, né? E de pensar que hoje nós não temos mais, Bruno, eu sempre falo nas minhas aulas, você não tem mais como conter a água do rio com as mãos. Nós não temos que apagar as luzes para contar histórias, nós não temos que destruir os celulares. Né? Queimar livro. Queimar livros, né? Demonizar a tecnologia, que esse é também um outro lado bem perverso, né? De demonizar, de colocar que todo mal... Ser apocalíptico, né? Ser apocalíptico, né? No caso, e que todo mal estaria com, né, as mídias, né, ou com a tecnologia, não. Né? Nós não temos mais como viver sem, né? Sem nossos grupos de WhatsApp, que o WhatsApp virou né, uma esfera de trabalho. Né? Nós trabalhamos via WhatsApp, formamos nossos grupos e a partir daí decidimos muitas questões e trabalhamos também. Mas o processo é pensar, né, como lidar de forma equilibrada com tudo isso. Né? Esses vínculos, né, professora? Esses vínculos. Não temos que tirar o celular. O celular pode ser um excelente instrumento para a produção de conhecimento. Produção de documentários, né, de curtas, né, e a escola, e o sujeito já faz isso na vida, precisa incorporar. Né? Nós precisamos incorporar essas tecnologias todas, seus instrumentos e dispositivos, a favor da aprendizagem. Não apenas demonizar. Nós já fizemos esse processo depredatório com quadrinhos, fizemos também com os games, né? E agora toda a grande questão é o celular.
Mas o problema não é o celular, nem a rede social. O que nós fazemos com o celular e o que nós estamos fazendo nas redes sociais. E é só um parênteses, quer dizer, os quadrinhos e os games, na verdade, hoje em dia suplantaram, né? Isso. Sofreram preconceito, mas a indústria de games é maior do que a própria fonográfica. Professor Churran tem algumas leituras do próprio Castelo, né? Com a Sociedade em Rede, o Bruno Latour. Talvez essas pessoas que demonizam as tecnologias não percebam, e aí eu faço essa pergunta também, se é isso mesmo, né? Em um artigo que eu li do Bruno Latour, ele fala que, na verdade, as sociedades em rede sempre existiram. Sempre existiram. Funcionavam nas bibliotecas, né? Isso. É isso mesmo, professora? Isso, sempre. Nós sempre vivemos em rede, né? Ou de troca, ou de escambo. Só que agora é outra natureza, Só né? que aí você tem uma outra natureza e outras possibilidades. Né? Hoje você tem uma maior facilidade. Quer dizer, se você tem acesso, porque também a gente não pode pensar que todos têm smartphone, que todos têm Wi-Fi, que a tecnologia e ou todos a internet... sequer tem a possibilidade da educação de ser alfabetizados, né, professora? Que chega, né, para todo mundo da mesma forma e não. Né? O que nós precisamos discutir é principalmente, né, com relação às redes sociais, é uma ética. Né? Uma ética no uso da informação, na transmissão, né, no encaminhamento de informação. A gente precisa ter clareza que nem sempre informação é conhecimento. Exatamente. Né? Você pode ter, são estágios completamente distintos. E o Churran, ele faz duras críticas, né, no Enxame, que é onde ele discute bem as redes sociais, né, de certos procedimentos ou processos ou atuações danosas. Né? Porque, e é algo assim, eu até compartilho bastante com ele, que nós estamos perdendo a possibilidade da contemplação. Essa correria, essa necessidade, essa urgência pela informação, muitas vezes tem, né, originado uma falta da experiência, como diria Larousse, né, de você ter a experiência do vivido, de você parar, de estar no cinema e assistir o filme, né, estar ali inteiro no filme, né, estar lendo o livro e estar com o livro, né, vivendo essa experiência. Fala muito sobre essa experiência do vivido. E as redes sociais, né, têm trazido uma rapidez imensa. E a questão da austeridade também, né, professora? E ele fala muito que as redes sociais fazem um ruído imenso. Né, muito barulho. Né, e, na verdade, nós precisamos, talvez, voltar um pouco e pensar essas questões com mais equilíbrio. Né? Pensar que muita déficit de atenção também se dá, né, como ele diz, a esse aparelhinho que está o tempo inteiro lhe chamando, né, que você tem que responder, você tem que estar lá. Então, são questões, né, para que a gente pense. Não que ele traga respostas. Na nossa perspectiva de pesquisa, você não tem verdades absolutas, né, não tem nenhuma pesquisa que venha trazer a resposta, a verdade, né, são verdades sempre provisórias. E ele pode ser considerado pessimista ou um leitor do tempo? Acho que é um leitor do tempo. Um leitor do tempo, né? É, um leitor do tempo. Tem um certo pessimismo, né? Mas o que pode fazer, né? O que se pode fazer, essa é a leitura, e também nós, como leitores, precisamos ter essa visão, crítica, ter essa visão crítica. Professora, infelizmente o nosso tempo acabou, mas gostaria de agradecer pela conversa, pelo diálogo, né? E pela apresentação dessa temática importante para a nossa sociedade. Muito obrigada. Muito obrigada. Pensar a linguagem é sempre necessário. É sempre necessário. E você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente termina aqui mais uma edição do programa Educação em Pauta, fazendo convite para que no próximo sábado, às 10h30, você assista mais uma edição do nosso programa aqui pela TV Câmara. A gente se vê na próxima semana. Até lá.